Eu quero o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 28. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. E tendo dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam-se segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas eles lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Hoje nós estamos reunidos para te louvar, para te adorar, mas falar, Senhor, da última vez que o Senhor entrou em Jerusalém. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O capítulo 19 vai contar para nós a história do Zaqueu. E a experiência, poderosa que o Zaqueu viveu com Jesus lá no sul do mapa, na cidade, como era o nome da cidade? Jericó. O mapa de Israel é um negocinho comprido aqui, Jericó fica aqui embaixo, Jerusalém aqui em cima. Então a Bíblia vai dizer que ele sai desse episódio com o Zaqueu na cidade de Jericó e começa a subir. Subir por quê? Porque Jerusalém é uma das partes mais altas de todo o estado de Israel, Ele começa lá embaixo, no lugar mais profundo do mundo, que nós chamamos de Mar Morto, que é muitos metros abaixo do nível do mar, e ela vai subindo, 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 até chegar no alto da cidade de Jerusalém, diante do monte, exclusivamente aqui ele diz, do Monte das Oliveiras. Então é uma caminhada de subida. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós em diversos salmos, principalmente no Salmo 118, que é um cântico de romagem. O que quer dizer isso, pastora? Era um cântico que eles estavam acostumados a fazer toda vez que tinham que subir a Jerusalém. Para que se sobe a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano? Por que eles eram obrigados a subir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano? Porque precisavam celebrar as festas. As principais festas do calendário judaico, quais são? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Então, pelo menos dentro dessas 3 festas,
As pessoas tinham que sair dos seus lugares, das suas cidades, e ir em direção a Jerusalém. Por que ir em direção a Jerusalém? O que tinha em Jerusalém? O templo, o lugar da adoração, o lugar onde se prestava culto, o lugar onde se entregava as ofertas. Isso é uma ordenança de Deus no Antigo Testamento. Então, todo homem que confiava nas Escrituras, seus familiares, seus parentes, tinham como finalidade subir à cidade de Jerusalém para celebrar as festas. E aí, essa romagem começa. Pastora, por que eles já estão subindo para a cidade de Jerusalém? Porque semana que vem nós vamos celebrar o quê? Páscoa. E aí, todos precisavam estar lá, dentro do templo, adorando e reivindicando, né, a presença de Deus sobre o seu culto. Então, não é uma caminhada que a gente faz hoje, que você pega o Uber e vai. As pessoas tinham que ir ou de camelo, os mais afortunados, né? Ou a pé, numa caminhada, num estirão de dias. Então, eles começam a sair e vão subindo em direção a Jerusalém. A Bíblia começa a dizer para nós que aí Jesus, observa comigo, no versículo 28... ele sai de Jericó, começa a subir, e aí o versículo 28 faz menção a 2 lugares. Ele diz assim: prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, 2 cidades, são irmãs gêmeas, na verdade eram 2 vilas na época de Jesus, bem pequenininho. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. E aí ele para próximo dessas 2 vilas. E ele faz um pedido especial. Ele diz assim: eu preciso que vocês desçam essa aldeia aqui. E vocês vão encontrar um jumento que nunca foi montado. Desamarra ele e traz ele para mim. Aí ele disse assim: eu já tô imaginando a pergunta de vocês. E se alguém vier atrás de nós? E se o dono perguntar por que nós estamos soltando o jumento? O que nós vamos responder? Aí Jesus diz: você vai dizer que o Senhor precisa dele. O Senhor aqui com letra minúscula, então está falando de Adonai, de uma celebridade religiosa, alguém importante, né? E aí, eu posso dizer assim: eu estou enviando uma irmã em nome de Deus. Ela não é o próprio Deus, mas ela está sendo enviada em nome de Deus. Deu para entender? Então, quando ele fala, o Senhor está pedindo, com letra minúscula, ele não está falando de Yahvé. Yahvé está pedindo. Vocês vão dizer, como que Yahvé falou? Yahvé falou com quem? Quem está dizendo que Yahvé está pedindo o quê? Né? Então, ele não usa o Yahvé, ele usa o Senhor como alguém amando de. Deu para entender, né? Então, eles chegam lá, desamarram o jumentinho, e o dono se aproxima e diz: por que vocês estão soltando meu jumento? E aí, um dos discípulos diz: o Senhor pediu, está precisando dele. E ele falou: então, tudo bem. Ele ajuda a colocar os panos sobre o jumento, e a Bíblia vai dizer que ele dá uma caminhadinha até onde Jesus está e ajuda Jesus a montar o jumento. Por que a figura do jumento é tão importante? Porque Zacarias capítulo 9, verso 9, é uma profecia messiânica. É uma profecia que fala a respeito das características do Messias de Israel. E ela diz que ele seria identificado por usar um jumento, por montar um jumento. E o jumento tinha umas características bem especiais. É um animal que, quando ele nunca foi montado, ele nunca foi, eu não sei se o termo é esse, mas adestrado para montaria, ele é muito rebelde. Ninguém sobe no jumento, ele vai dar coça até você cair, porque ele não está acostumado a carregar ninguém, não foi treinado para isso. Então não faz o menor sentido Jesus pedir um jumento que nunca foi montado para montar, porque corria o risco dele cair, corria o risco dele ser jogado para fora do jumento, sim ou não? O problema é que só era reconhecido profeta naquela época homens
que conseguiam montar jumentos. Homens que conseguiam domar jumentos. Ô irmão, se esse negócio pega hoje em dia, né? Se os profetas só fossem ordenados ou revelados, se eles domesticassem o jumento, o negócio ia ficar bom para nós, né? Então precisava ser visto um homem montar um jumento, para ver a reação do jumento, para ele entender se ele era um homem de Deus ou não, uma boca de Deus sobre a terra ou não. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus monta nesse jumento com a maior facilidade do mundo, como se nada tivesse acontecendo. Então já foi um grande sinal da profecia se cumprindo de Zacarias capítulo 9, verso 9, aonde ele estava se designando ou se apresentando como Messias para Israel. Continua lendo comigo. Aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, o que aconteceu em Betânia? Talvez em Betfagé você não lembre, mas em Betânia, o que aconteceu em Betânia? É o quê? A ressurreição do Lázaro. Era a casa do Lázaro, da Marta e da Maria, em Betânia, a vila de Betânia, um lugar onde Jesus foi muitas vezes. E ele está passando por essa região. E quando ele passa por essa região, ele é aclamado. Por que ele é aclamado? Porque o milagre que aconteceu sobre a vida do Lázaro foi algo que marcou muito aquela região. As pessoas comentavam sobre aquilo e diziam, viu, ele já estava morto de mais de 3 dias. Quando Jesus chega aqui e ressuscita Lázaro. Então, ele já não era só o profeta. Ele já não era só o homem que as multidões simpatizavam e ouviram os discursos e as pregações. Agora ele era o homem que ressuscitou o Lázaro. Agora era o homem que tinha autoridade sobre a morte. Você está entendendo? Diga amém. Então, é lógico que quando ele andava, nesse momento, a fama de Jesus já estava externada pelos 4 cantos do mapa. Aonde Jesus estava, a multidão seguia Jesus, a multidão queria compreender os seus discursos, a multidão queria participar da manifestação dos milagres. Acompanhe o texto comigo. Versículo 36. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores altura. Então vamos entender esse negócio. Desde os tempos monárquicos, desde a época onde Israel tinha reis, era assim que se recebiam os reis. Os reis eram recebidos nesse cortejo, onde se sacudiam ramos. Isso não foi feito exclusivamente por conta de Jesus. Isso não foi criado por conta de Jesus. Todas as vezes que Saul entrava em Jerusalém, ele era reverenciado com com ramos. As pessoas sacudiam os ramos porque era o rei que estava entrando, era o rei que estava chegando. Todas as vezes que Davi entrou por Jerusalém, ele foi celebrado e recebido dessa forma, porque era um cortejo real. O sistema monárquico, ou seja, o sistema de governo onde o rei opera sobre a terra, tinha costumes e regras. Então, todas as vezes que o rei saía à frente de um cortejo, os seus súditos ou o seu povo saía atrás dele sacudindo ramos, porque reconheciam o seu rei, reconheciam, esse é o rei que Deus nos deu. Esse é o rei que Deus deu para governar o nosso povo. É verdade que Israel passou por muitos reinados difíceis, mas o reinado de Davi nunca foi esquecido no coração daquele povo. As pessoas amavam Davi. E a lembrança, a memória desse governo monárquico estava aqui, na restauração dessa festa. Porque todas as vezes que eles tinham que subir para Jerusalém, eles faziam esse cortejo como se estivessem fazendo na presença do rei. Como se estivessem fazendo, unidos com o líder deles,
na entrada de Jerusalém para o cumprimento dessas festas. Então observa 2 detalhes. O primeiro, que ela vai dizer para nós, que eu vou deixar mais para o final, onde ele diz que a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto. Então o cântico começou a ser um cântico diferente. Que cântico é esse? Ele revela no versículo de baixo. Ele diz assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. Se você for ler o Salmo 118, ele vai dizer: Hosana, Hosana nas maiores alturas. O termo Hosana significa salva-nos agora. Era uma expressão, um pedido ao rei, um pedido de atenção ao rei, um pedido para que o rei olhasse com um olhar diferenciado sobre o povo. Então ele diz: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quem é que vem em nome do Senhor? Não, o rei. Eu não estou falando de Jesus ainda. Vocês são tudo afobado. O rei, bendito que vem em nome do Senhor, é o rei. O rei é a autoridade monárquica que representa Deus na terra. Então, toda vez que eles celebravam, eles diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor. O rei está entre nós, o governo foi instaurado, o seu poder está na terra, e nós somos seus servos, nós somos seus súditos. E eles cantavam a canção do Salmo 118, Hosana, Hosana nas maiores alturas. E eu sempre conto, que a primeira vez que eu participei da festa de Ramos, eu achava que Hosana era uma mulher. Aí ficava cantando Hosana, Hosana. Eu falei: quem que é essa mulher, gente? O que ela fez? Eu queria saber a história da Hosana. Mas não tinha Hosana nenhuma. Hosana significa salva-nos agora. É uma expressão, um pedido de um olhar carinhoso. É um chamamento para um olhar diferenciado. Então toda a multidão, olha aqui para mim. Toda a multidão, você vai concordar comigo, toda a multidão que estava subindo o Monte das Oliveiras tinha um propósito, sim ou não? Qual era o propósito? Chegar aonde? Saíram das suas casas. Você saiu da sua casa hoje para vir aqui, não veio? Você está vivendo o mesmo propósito que esse irmão que está do seu lado, porque ele também saiu da casa dele para vir para cá. Uns da Curicica, outros da Praça Seca, outros da Taquara, outros mais longe um pouquinho, de Campo Grande, outros de Nova Iguaçu, mas vieram para cá, vieram ou não vieram? Porque o propósito era o mesmo: sair das suas casas para adorar o Rei dos Reis. Sair das suas casas para prestar culto. Então toda aquela multidão saiu das suas localidades, das suas casas, para fazer o cortejo, que a Bíblia vai chamar de romagem, que é essa, vou usar esse termo aqui, mas que a sua mente não seja religiosa e você entenda o que a sua pastora está falando. Começaram a seguir a procissão. O que é a procissão? Uma pessoa atrás da outra, andando junto para alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Então eles vão se achegando nesse caminho, nessa trilha, subindo para Jerusalém, e cada vez mais as pessoas se juntavam, cada vez mais as pessoas se juntavam, todos unidos nesse caminho. Por quê? Precisavam experimentar do propósito, chegar em Jerusalém, entrar no templo. O propósito não era encontrar Jesus no monte. Jesus estava no monte, mas ninguém saiu de casa para encontrar com Jesus. Ninguém saiu dos seus lares. Vamos pelo caminho que nos leva a Jerusalém, porque certamente nós vamos encontrar Jesus lá. Isso é uma mentira, isso nunca aconteceu. O propósito era entrar no templo. O propósito era chegar para o culto do templo. Mas Jesus estava entre Betfagé e Betânia, montado num jumentinho. E aí, quando esse povo começa a subir, cantando: salva-nos, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Opa, tem um homem montado num jumento.
cheio de panos em cima do jumento, e uma grande multidão em volta dele. Ninguém montado em animal nenhum. Todos na procissão, caminhando, andando a pé, e só um montado no jumento. Eles encontram um encontro no meio do caminho, entre Betfagé e Betânia. Aí observa Jesus montado no jumento. O que vem na cabeça deles? O que veio na cabeça deles? É um profeta. É um profeta. Está montado no jumento. E o jumento está o quê? Mansinho aqui, aleluia, glória a Deus. Mansinho. Eles, primeiro entendimento, é um profeta. Segundo, tem uma multidão muito grande em volta dele. E aí, irmãos, se a gente tem um acidente de trânsito, na última pista, as 3 pistas de cá param, não tem nada impedindo de seguir. Por que para? Curioso, igual você. Tem nada para parar aqui, a batida foi lá, mas tu para aqui para fuxicar o que aconteceu lá. Tu imagina um cara montado no jumento, um monte de gente em volta, sacudindo o ramo, dizendo: é o rei que vem, bendito em nome do Senhor. Foi parando o povo, foi parando, as pessoas foram se agregando, e aí começa a cochichar. Quem ele é? É o profeta. Está vendo que ele está montado no jumento? É o profeta. Quem ele é? Aí eles começam a esse é o que ressuscitou Lázaro. Esse é o que curou os leprosos. Esse é o que deu pão e peixe para a gente comer perto do mar da Galileia. Esse é o que curou o homem com a mão mirrada lá no templo, no templo em Cafarnaum. E aí eles começam a falar dos milagres. Observa o que diz as Escrituras. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham. Então, vamos entender. Existem 2 grupos de pessoas. Existiam as pessoas que estavam subindo ao Monte das Oliveiras. A gente sobe para descer. Sobe. Quando chega no Monte das Oliveiras, tem uma rua que desce. E é essa rua que a gente pega para entrar no templo. Então Jesus fez toda a subida. Quando ele chega no pico para começar a descer, o texto diz que a multidão então começa a cantar mais alto, de uma forma diferente. O segredo desse texto é que existem 2 grupos de pessoas. Um grupo que veio cumprir religiosamente a sua obrigação, que está subindo a Jerusalém porque precisava participar do culto no templo. Semana que vem é Páscoa, um dos maiores cultos celebrados em Israel, é a celebração da libertação do Egito. Então, esse grupo está subindo, e quando chega entre as vilas, as aldeias, encontra um homem montado num jumento e uma outra multidão celebrando. Existe um confronto de multidões. A diferença está numa palavrinha aí, ó. Lê o versículo comigo. Ele diz assim, ó. Final do 37. Começaram a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que... Então existe uma grande diferença da multidão que só ouve falar para a multidão que vê. Uma multidão que sobe religiosamente, porque precisa cumprir protocolos religiosos. Ela não sabe quem é o rei, ela não sabe o que está acontecendo sobre a terra, ela não tem entendimento sobre a vontade de Deus, e ela dá de encontro com uma outra multidão, essa que canta de uma forma diferente. Por quê? Porque viu, porque testemunhou, porque experimentou.
Porque Jesus não é só um conto, um homem de uma palavra reveladora, como nós estamos fazendo na quarta-feira, estudando as parábolas. Ele tinha uma palavra inteligente, ele era um homem sábio, ele conhecia as escrituras. Não! Porque isso edifica o nosso homem espiritual, não a nossa alma ou a nossa carne. Ele veio primeiro para nos resgatar do jugo do pecado. Ele veio para nos resgatar das nossas impurezas, dos nossos bloqueios, de tudo aquilo que nos paralisa. Então ele primeiro veio sobre a nossa alma, sobre a nossa carne, para depois tocar no nosso intelecto, para depois entrar nessa região. Por que eles falam que Cafarnaum é a cidade de Jesus? Quando você for lá, você vai ver, tem uma placa enorme na entrada da cidade, escrito Cafarnaum, cidade de Jesus. Que foi o lugar que Jesus mais operou milagres em todo o território de Israel. Uma quantidade absurda de gente foi curada, liberta, transformada naquele lugar. Mas por quê, pastora? Porque eles eram guiados pela alma, pelo coração. Quando disseram, tem um homem que tem poder de curar, uma multidão ia para Cafarnaum e se entregava, e deixava Jesus operar cura, milagres e circunstâncias. E ele tocava, e curava, e libertava, e operou milagres extraordinários em Cafarnaum. Mas quando ele subia para Jerusalém, o caldo ficava grosso. Por quê? Porque Jerusalém era governada pela razão. Não é qualquer mané que chega aqui dizendo que opera milagre que a gente acredita. A gente é beriano. Tem que estar escrito, tem que provar, tem que mostrar. A gente tem que sentir se é verdade ou não. Então existiam grupos diferenciados. Os emocionais, que se entregavam ao milagre, e os racionais, que questionavam tudo e a todos. Mas a Bíblia está falando de um grupo específico, de homens e mulheres, que quando viram Jesus começar a descer a rua, para a entrada no templo, se posicionaram de uma forma diferente, o louvor era diferente, o cântico era diferente. Por quê? Porque eu não era um emocionado que fui atrás de milagre. Eu não era o racional que questionava por que ele fez desse jeito, por que usou terra, por que usou água, por que botou a mão, por que tirou a mão, por que andou, ao invés de afundar. Eu era daqueles que estavam ali e viu. Não era nem comigo, amigo, mas eu testemunhei a mão crescer, eu testemunhei a lepra sair, eu testemunhei o filho voltar para a mãe, eu testemunhei a viúva que chorava no caixão ter o seu filho devolvido por ele. Eu testemunhei a unção, eu testemunhei a ordem sobre os ventos, eu testemunhei a ordem sobre as águas. Eu estava na festa quando a água virou vinho, aleluia. Então por que é que agora você está no Monte das Oliveiras? Você está indo para o templo, adorar no templo, como todo mundo tem que ir? Sim, claro. Eu preciso adorar o Senhor que me libertou do Egito. Só que eu não vou para lá sozinha, não. Nós estamos celebrando, porque ao contrário de vocês, que discutem se ele é ou se ele não é, eu sei quem ele é. Ao invés de estar envolvido com essas questões, eu canto, bendito é o que vem, em nome do Senhor, porque os meus olhos veem em Ele. É diferente. Lucas, é diferente você cantar para a multidão e você cantar para Jesus. Quando a gente canta para a multidão, o propósito é a multidão ouvir. Mas quando você canta para Jesus, quem tem que ouvir é Jesus. E naquele momento, aquele grupo de homens e mulheres não estavam cantando para a multidão que vinha atrás ouvir. Eles estavam cantando porque eles reconheciam que Ele era o rei que eles esperavam.
Ele era o bendito que o Pai estava enviando. Ele era o cumprimento da profecia. Ele era o resultado de toda a expectativa de Gênesis até aquele momento. O cântico era: bendito é, bendito é. E nós vamos esperar outro, não tem outro, não virá outro, é Ele. Ele está no meio de nós, é Ele, o ungido de Davi. Irmão, eu fico pensando: meu Deus, Deus não dá oportunidade à cobra. Porque se eu estivesse naquela multidão, eu estava ali agarrada. Como que você perde uma oportunidade de olhar nos olhos dele, de cantar para ele: bendito és tu, o enviado do meu Pai. Bendito és tu, Senhor da minha vida. A voz embarga, o cântico atropela. A emoção vem, porque é diferente de você cantar por cantar. A gente vai no Maracanã, a gente canta, a gente fica arrepiado. Flamengo não. E é emocionante, porque mexe com a tua Mas quando a gente canta para Ele, mexe aqui dentro. Não é para arrepiar aqui. É para você ter certeza de onde veio o teu canto e para onde vai o teu canto. Irmão, incomodou tanto esse negócio. Incomodou tanto. Olha aí comigo. Versículo 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus. Ué, irmão, não tinha uma multidão? Estava todo mundo lá: Hosana, Hosana. Por que os fariseus disseram: repreende os teus discípulos? Por quê? Porque, irmão, diferente da multidão que vinha atrás, que cantava de qualquer jeito, não entendia nem o que estava cantando. O pelotão que estava com Jesus sabia quem Ele era. O grito é diferente. Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis. Aleluia! Manda eles calarem a boca, porque está incomodando. Irmão, diante do Rei, a gente tem que incomodar mesmo. Diante do Rei, a gente não tem que se cansar de cantar santo, 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 não. Porque não tem ninguém como Ele. O único que é digno de receber essa canção é Ele, aleluia. E eles ficaram bravos demais, porque ficou quente, o culto virou pentecostal. Os discípulos cantando, os irmãos dando glória, aleluia. Aí olha o que diz: mas ele lhes respondeu. Quem responde? No versículo 40. Quem responde? Jesus. Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Para a gente é muito louco isso, né? Como é que Jesus vai prometer uma coisa que não vai acontecer nunca? Ele é mentiroso? Você já viu alguma pedra falar? Já viu alguma pedra clamar alguma coisa, pedir: me dá uma Coca-Cola que eu estou com sede? Está muito calor, bota um ventilador aqui para mim. Você já ouviu? Por que ele ia prometer uma coisa que não faz sentido para nós? Porque não é sobre nós, não é sobre a nossa cultura. Lembra que eu disse que ele está descendo a rua? À esquerda é o cemitério. O vale do Monte das Oliveiras é um grande cemitério. E todas as pessoas, o judeu não deposita flores nos túmulos, porque flor foi feita para dar para a gente que está vivo, não para a gente que está morto. As memórias dos mortos são testemunhadas pelas pedras. Então, quando eu, judeu, vou visitar o túmulo de um parente que morreu, eu não vou levar flor. Eu vou levar o quê? Uma pedra. Uma pedra que eu possa pegar de um lugar onde eu participe sempre, eu passo por ali sempre, muitas vezes. Aquela pedra foi testemunha de quantas vezes essa pessoa veio ao meu encontro, quantas vezes essa pessoa foi boa,
me ajudou. Então, quando você for a Israel, pode procurar no Google, porque a sua bispa é cultura. Você vai ver as campas cheias de pedras. E as pessoas vão lá e depositam uma pedra e dizem: essa pedra é testemunha do homem bom que você foi sobre esse lugar. Essa pedra é testemunha do homem bom que você foi sobre a sua casa, a sua família. E deposita essa pedra sobre o caixão. Jesus estava descendo a rua. E os fariseus dizem: manda eles calarem a boca. Jesus olha e diz: é melhor eles cantarem. Porque senão essas pedras que estão sobre as campas vão começar a contar a história da minha vida. O meu testemunho. Por onde eu passei, quem eu fui, o que eu fiz. É melhor você ouvir dos discípulos do que ser ouvinte das pedras. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? É uma festa linda que me deixa muito triste. Porque hoje milhares e milhares de pessoas se reuniram nas igrejas em todo o nosso país e fora do país para celebrar o Ramos, a festa de Ramos. Muitos sacudindo esses ramos por sacudir. Alguns levam os ramos para casa achando que esse ramo tem algum tipo de poder para curar a sua casa, a sua família. Isso aqui é folha, meu irmão, não tem poder nenhum. Isso aqui só serve para a gente celebrar a chegada do nosso rei, recebê-lo com honraria de rei. É só para isso que essa planta serve. Mas por que eu me entristeço? Porque ainda temos uma grande multidão que sobe em Jerusalém religiosamente, sem reconhecer o rei que está no meio deles. Hoje eles estão sacudindo ramos. Dia 23 eles vão fazer feijoada e soltar fogos. Por quê? Porque o nosso veio montado num jumento. O dele está sobre o cavalo branco. E como essa multidão subia de forma religiosa para Jerusalém, sacudindo os ramos e dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, nós temos que celebrar como quem reconhece o rei genuíno. Como alguém que tem certeza de que esse é o único e verdadeiro rei. Por isso que ele é chamado rei. Rei, rei, não tem outro como ele, aleluia. Então eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé e participar do pelotão de discípulos. Quero convidar você a cantar o Salmo 118. Com emoção na sua voz. Você pode não estar vendo ele com seus olhos físicos, mas ele prometeu que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, nós estamos fazendo o que aqui hoje? Nós estamos aqui para adorar o nome dele. Nós estamos aqui para reivindicar adoração a ele. Nós fazemos parte dessa multidão dos discípulos que não se cala, que o adora sabendo quem ele é. Eu não sou dos emocionais, eu não sou dos racionais, mas eu fui testemunha. Ele entrou na minha casa, ele salvou meu pai, ele salvou a minha mãe, ele curou meu filho, ele tem salvo os meus amigos, ele tem tirado gente das drogas, ele tem proporcionado uma vida nova para os perdidos. Ele é o rei que esperamos.